Você já se perguntou o que os grandes mistérios do passado realmente escondem? E se o que conhecemos como a história da humanidade fosse apenas uma fração da verdade? Existem segredos que jamais foram revelados, tesouros de conhecimento que repousam nas profundezas do tempo, guardados por eras. Essas perguntas têm intrigado a humanidade há milênios, e hoje vamos explorar o que muitos chamam de uma das maiores fontes de sabedoria perdida: as enigmáticas Tábuas de Esmeralda e o misterioso livro de Enoque. Esses textos antigos foram escritos em épocas tão remotas que suas origens se misturam com as lendas e mitos das civilizações esquecidas. Ambos falam de seres elevados, poderes misteriosos e conhecimentos tão profundos que até hoje cientistas, historiadores e espiritualistas tentam decifrar. Seriam apenas alegorias, ou há algo muito mais grandioso e perturbador escondido nessas palavras? Se estiver pronto, prepare-se para uma jornada ao desconhecido, onde a sabedoria dos antigos encontra-se com os limites do que podemos imaginar. As Tábuas de Esmeralda. Para muitos, apenas uma lenda, mas para os iniciados dos mistérios, elas são um portal para a compreensão de forças que ultrapassam a lógica e a ciência. Conta-se que elas foram escritas pelo próprio Thoth, o lendário rei sacerdote da Atlântida. Uma civilização avançada que, segundo a tradição, teria desaparecido milhares de anos antes das primeiras dinastias egípcias. Thoth era reverenciado como o mestre dos mistérios, um ser que ultrapassava a condição humana. Conhecido como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, ele era tido como o deus da sabedoria, do conhecimento oculto e da magia. Dizem que Thoth dominava leis que governavam não só o mundo físico, mas também o espiritual. E ele teria deixado seu legado nas Tábuas de Esmeralda, registrando ali os segredos que ele próprio teria descoberto. Essas tábuas são descritas como feitas de uma substância alquímica de esmeralda verde, e sua composição seria tão duradoura que resistiria à ação do tempo e da natureza. Gravadas em uma linguagem atlante, suas palavras foram traduzidas para revelar um saber profundo. Desde os mistérios da vida e da morte, até a compreensão das forças cósmicas. Um desses mistérios é o conceito de Amenthi, um reino oculto, onde dizem, almas adormecem e renascem ao comando de Thoth. Acredita-se que ele usava a mente como um portal para a eternidade, um lugar onde os segredos da imortalidade estariam ao alcance de quem dominasse seu próprio espírito. Mas por que Thoth compartilhou esse conhecimento? Seriam essas tábuas um presente à humanidade ou um aviso sombrio sobre os perigos de ultrapassar nossos limites? Cada símbolo, cada frase das tábuas é uma pista para o segredo final. O caminho para se libertar das limitações do corpo e se fundir ao universo. As tábuas revelam que o domínio sobre si mesmo é o verdadeiro poder e que a compreensão de certas leis ocultas permite ao homem superar a morte. Alguns interpretam isso como uma metáfora, mas outros acreditam que as tábuas contêm a chave para transformar a própria alma em algo imortal. Thoth não foi apenas um sábio, ele foi o iniciador, um ser que passou por várias vidas, reencarnando sempre que desejava, preservando seu conhecimento e continuando sua missão. De acordo com a lenda, ele ergueu a grande pirâmide de Gizé como uma espécie de biblioteca espiritual, um lugar onde ele escondeu instrumentos e registros da Atlântida, para proteger esse conhecimento, que não poderia ser compreendido por qualquer um. Somente os mais dignos, aqueles que realmente buscavam a verdade, poderiam compreender o real significado das palavras de Thoth. Agora, vamos para um texto igualmente intrigante, mas que carrega uma energia diferente. O livro de Enoque é uma obra antiga, que, segundo os estudiosos, teria sido escrita antes mesmo de Moisés. Ele conta a história de Enoque, um homem que, de acordo com o Antigo Testamento, teria sido levado aos céus sem experimentar a morte. Mas nesse livro, Enoque não foi simplesmente ao céu. Ele fez uma jornada ao lado dos vigilantes, anjos caídos, seres que se apaixonaram pela humanidade e decidiram compartilhar conhecimentos que não estavam destinados aos mortais. Esses vigilantes, segundo o livro, ensinaram aos homens conhecimentos profundos e perigosos. Ciências, astrologia, metalurgia e até habilidades de combate. Eles ensinaram segredos que antes pertenciam apenas aos reinos celestiais, algo que teria consequências desastrosas. Essa transmissão de conhecimento corrompeu a humanidade, trazendo caos e destruição, levando ao que conhecemos como o Grande Dilúvio. Enoque foi uma testemunha silenciosa de tudo isso. Ele viu o efeito desse conhecimento sobre a humanidade e entendeu que esse saber, embora poderoso, também era destrutivo. Enoque relata que os anjos caídos pagaram caro por seus atos, condenados eternamente por sua rebeldia. Mas, apesar das advertências, o conhecimento que eles deixaram continuou a circular em segredos e lendas. Será que esses ensinamentos são apenas mitos? Para alguns estudiosos, o livro de Enoque contém mensagens simbólicas sobre a busca da humanidade por poder e imortalidade. Já para outros, ele é um relato literal da interferência de seres cósmicos que tentaram guiar o homem, mas acabaram levando-o à destruição. Enoque é visto por muitos como o homem que viu o que ninguém mais viu, que teve acesso ao conhecimento universal e voltou para contar.
mas no fim, foi silenciado, pois certas verdades não poderiam ser compartilhadas. Diante dessas narrativas, surgem inúmeras teorias sobre o verdadeiro propósito desses textos. O que Thoth e Enoch realmente queriam compartilhar. As Tábuas de Esmeralda e o livro de Enoch têm algumas similaridades intrigantes, e para muitos, isso não é mera coincidência. Existem aqueles que acreditam que ambos os textos foram deixados por uma mesma civilização avançada. A Atlântida, que tinha conhecimento profundo sobre o cosmos, as estrelas e as forças que governam o universo. Talvez Thoth e Enoch sejam representações de um mesmo arquétipo, o do sábio que desafiou os limites da vida e descobriu as chaves para o poder absoluto. Essa civilização, antes de ser destruída, teria registrado seus segredos em textos como esses, na esperança de que, um dia, os homens pudessem compreendê-los e utilizá-los para um propósito maior. Outros estudiosos sugerem que Thoth e Enoch tiveram contato com seres que vieram de além do nosso mundo, seres que poderiam ser interpretados como extraterrestres ou entidades cósmicas, que trouxeram conhecimento e ajudaram na construção das civilizações antigas. Eles acreditam que as Tábuas e o livro de Enoch são fragmentos de uma verdade maior, de uma sabedoria que une a vida material e espiritual. As Tábuas falam de um reino onde o tempo e o espaço não existem, onde Thoth poderia entrar e sair livremente. O livro de Enoch descreve anjos viajando entre dimensões e guiando Enoch a reinos celestiais. Essas descrições poderiam ser interpretadas como metáforas para dimensões ou até universos paralelos, onde os segredos do tempo e da alma seriam compreensíveis apenas para aqueles que estivessem prontos para transcendê-los. Por outro lado, há quem diga que esses textos são, na verdade, advertências, uma maneira de alertar a humanidade sobre os perigos do conhecimento desmedido. Se os vigilantes foram castigados por tentar revelar segredos aos humanos, e se Thoth ocultou suas tábuas para protegê-las, talvez o verdadeiro ensinamento desses textos seja o de que nem todo saber é para ser revelado. O conhecimento oculto, se mal utilizado, poderia provocar o caos, como aconteceu com a Atlântida, e como o livro de Enoch descreve sobre o período que antecedeu o dilúvio. Ainda assim, a ligação entre esses textos não se limita apenas às semelhanças temáticas. Alguns estudiosos sugerem que as Tábuas de Esmeralda e o livro de Enoch foram escritos em códigos destinados a desafiar a lógica humana. Há teorias de que as mensagens nesses textos antigos poderiam despertar capacidades latentes na mente de quem as decifra. Esses códigos, segundo algumas tradições esotéricas, seriam uma espécie de mapa mental para acessar o conhecimento universal, permitindo que o iniciado entenda a natureza das dimensões ocultas do cosmos e, quem sabe, até controle certos fenômenos da natureza. Outra teoria intrigante é a de que esses textos não foram escritos por humanos, mas por seres superiores que viveram na Terra em épocas anteriores. Isso explicaria a origem do conhecimento avançado que os textos parecem conter, como as descrições das forças cósmicas, das propriedades espirituais e até da alquimia. Se isso for verdade, as Tábuas e o livro de Enoch podem ser fragmentos de uma memória cósmica, algo que transcende a humanidade e que de tempos em tempos é acessado por seres dotados de sabedoria e visão especiais. Para alguns espiritualistas, os textos são como chaves que abrem portais para o passado, permitindo que quem os estuda mergulhe em vidas anteriores, reveja memórias de eras passadas e até compreenda traumas da própria alma. Seriam as Tábuas de Esmeralda e o livro de Enoch um convite para revisitar as próprias origens e ver com os olhos do espírito o que existe além da vida material. Esses textos sugerem que para compreender o todo, é preciso primeiro entender quem somos e o que carregamos de nossas vidas passadas. No entanto, há quem diga que tais conhecimentos não podem ser alcançados sem uma mudança profunda de consciência. Muitos que tentaram mergulhar nos mistérios desses textos e compreender seus segredos relataram experiências transformadoras, algumas até perturbadoras. Isso levanta uma questão desconcertante. O que acontece com a mente humana quando ela se aproxima de algo tão grandioso e ao mesmo tempo tão incompreensível? Imagine que tudo isso não seja apenas uma lenda. Pense na possibilidade de que esses textos realmente contêm verdades que podem transformar nosso entendimento sobre a vida e o universo. E se Thoth realmente encontrou o segredo da imortalidade? E se ele e Enoch foram os primeiros seres humanos a transcender os limites da vida e da morte, cruzando dimensões que hoje chamamos de reinos espirituais ou universos paralelos? Há quem diga que os lugares mencionados nos textos, como os salões de Amenti e os reinos celestiais, são reais, e que esses são locais de iniciação para quem busca a sabedoria última. Dizem que certos templos e construções antigas, como as pirâmides e monumentos perdidos na América Central, são mais do que simples construções. São portais para esses lugares misteriosos, construídos para que aqueles que tivessem a chave certa pudessem acessá-los. Mas há um custo. O livro de Enoch fala do castigo dos anjos caídos e da corrupção da humanidade por causa do conhecimento proibido.
As tábuas de esmeralda, por sua vez, mencionam a necessidade de pureza e elevação espiritual para entender os mistérios do cosmos. Esse saber traz consigo um preço, e nem todos estão preparados para pagá-lo. Se a imortalidade e o conhecimento supremo estão ao alcance, o que seria da humanidade se esses segredos fossem revelados? O que é ainda mais intrigante é que algumas culturas antigas acreditavam que acessar tais segredos poderia significar um ponto de não retorno. Para essas civilizações, o conhecimento absoluto era um fardo que trazia consigo não apenas poder, mas também uma profunda responsabilidade. Existem lendas sobre antigos iniciados que desapareceram sem deixar vestígios após obter a sabedoria dos mistérios ocultos. Acredita-se que, ao alcançar essa compreensão, eles se tornaram guardiões invisíveis da humanidade, protegendo o conhecimento sagrado daqueles que ainda não estão prontos para ele. Seriam esses textos, então, um teste para separar aqueles que buscam pelo ego dos que buscam pela verdade? E quanto ao mundo atual? Em um tempo onde a tecnologia parece nos conectar a tudo, a busca por esses mistérios e conhecimentos proibidos se intensifica. Existe uma crença de que, assim como aconteceu no passado, nós estamos novamente próximos de um ponto de revelação, onde as verdades sobre a alma e o universo virão à tona. Alguns veem isso como o cumprimento de uma profecia, um ciclo que se repete para despertar a humanidade e lembrar a todos que somos parte de algo muito maior. E se estivermos mais perto do que nunca de redescobrir esses segredos? Mas há também um alerta sombrio: o perigo de misturar a busca pelo saber com a ambição desmedida. Histórias como as de Atlântida e do Dilúvio nos lembram que o conhecimento sem sabedoria pode ser devastador. Talvez o verdadeiro segredo desses textos não esteja na promessa de poder, mas no entendimento de que o autoconhecimento e a humildade são fundamentais para alcançar qualquer revelação maior. Afinal, sem a capacidade de respeitar o mistério, como poderíamos entender a imensidão que esses textos prometem revelar? As Tábuas de Esmeralda e o Livro de Enoque não são apenas histórias antigas, eles são convites. Convites para refletir sobre o nosso papel no universo, sobre as consequências da nossa sede por conhecimento e poder. Ao longo das eras, muitos tentaram desvendar esses segredos. Alguns dizem que quem obtém o verdadeiro entendimento nunca volta o mesmo, pois tocar nos segredos do cosmos transforma a alma. E agora, a pergunta que fica é: se você tivesse a chance de acessar esses conhecimentos, teria coragem de explorar o desconhecido? O que você faria se estivesse diante de um portal para um saber que mudaria tudo? Curtiu essa jornada? Então, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino para que a nossa jornada aos mistérios ocultos do universo continue.